Cada rosto conta uma história, uma narrativa única, entrelaçada por linhas suaves, traços marcantes e cores singulares. Nossa atenção é naturalmente cativada pelos detalhes físicos que compõem o fenótipo de cada indivíduo, como se fossem as páginas de um livro aberto ao mundo. É através dessas características que nos reconhecemos, nos conectamos e formamos laços que transcendem o simples olhar. No labirinto das multidões, nossos olhos buscam familiaridade. E é justamente na diversidade que encontramos beleza, na riqueza de tons e formas que compõem o espetáculo da vida. Ao prestarmos atenção nas características físicas de uma pessoa, não apenas a reconhecemos, mas também celebramos sua singularidade. Vasculhamos em cada ruga, cada sardinha, cada covinha, as peças que compõem esse quebra-cabeça universal. Assim, enquanto navegamos pelas águas da existência, deixamo-nos guiar pelos faróis da identidade, que são os traços físicos de cada indivíduo. E nesse constante reconhecimento e apreciação, construímos laços que nos lembram da nossa essência comum, da nossa humanidade compartilhada. Embora cada pessoa seja única, é possível perceber características comuns nos habitantes de determinados lugares. Andando pelo Iraque, vimos um número maior de pessoas com cabelos escuros, olhos castanhos e alguns com pele mais morena. Já aqui na Alemanha, o predominante que vemos é a pele e os cabelos claros, o que nos leva a questionar: como surgiram os diferentes tons de pele? Será que a região onde as pessoas vivem interfere em suas características físicas? Melanina. Esse é o resumo do episódio de hoje. Já que todas as cores que vestem o corpo humano, seja na pele, nos olhos ou no cabelo, se devem a essa proteína. A melanina é produzida pelos melanócitos e é dividida em dois tipos principais: eumelanina e feomelanina. Em resumo, a eumelanina é responsável pelos tons mais escuros, como marrom e preto, enquanto uma concentração maior de feomelanina está associada a tonalidades mais claras, como loiro e ruivo. No entanto, é importante destacar que todos os indivíduos possuem esses dois elementos, uma vez que a coloração da pele, olhos e cabelos é determinada pela mistura e pela quantidade desses pigmentos em nosso corpo. Essa interação complexa entre eumelanina e feomelanina contribui para a riqueza e diversidade das cores que observamos na humanidade. Interação essa, determinada pela carga genética herdada dos pais, ou seja, dependendo da quantidade de genes dominantes e recessivos que cada um herda dos pais, a quantidade de melanina será maior ou menor. Nós falamos de material genético, lembra que só existem M's maiúsculos e M minúsculos. Tá? Por exemplo, você não consegue produzir pessoas de cor azul, não tem como. Porque a informação genética não produz isso. A informação genética produz apenas o quê? Variações de marrom. Então, dependendo da quantidade de material genético disponível no pai e na mãe, ou seja, quantos M's maiúsculos o pai tem, quantos M's minúsculos o pai tem. Mas será que existe também influência do meio onde as pessoas vivem para a cor da pele, por exemplo? É possível que a cor da pele tenha mudado até alcançar os diferentes tons que vemos hoje? De acordo com a ciência, a pele mais escura surgiu para proteger o humano do sol forte, em regiões de calor intenso, enquanto a pele mais clara surgiu para permitir que o humano absorva os nutrientes do sol em lugares mais frios e com pouco sol. E assim, a diversidade de tons de pele seria o resultado da adaptação humana ao ambiente. Conforme nossos antepassados migravam para diferentes regiões do mundo, suas peles desenvolveram variações para se protegerem do clima.
nós verificamos, quando nós analisamos uma relação entre as populações originalmente presentes na região mais equatorial, onde a exposição ao sol é maior, a coloração da pele é mais escura. Pessoas com pele mais clara, como eu e você, que estamos aqui no Brasil, somos frutos de imigração. Então, as populações originárias das regiões, elas têm uma pele mais escura. Isso mostra que os ancestrais, eles eram dotados de uma capacidade para gerar essa diversidade, de tal forma que as populações que habitaram em locais onde a exposição solar era muito grande, era excessiva, houve esse mecanismo como uma defesa para evitar que a radiação ultravioleta fosse maléfica e causasse danos. Entretanto, certos níveis de dose de ultravioleta são importantes. Nós precisamos do sol para sintetizar a vitamina D, por exemplo. Então, esse controle da quantidade de melanina, essas tonalidades são importantes. Porque se eu estiver num local de exposição solar muito baixa, não é interessante que eu tenha muita melanina, porque eu preciso produzir essa vitamina. Em outras palavras, precisamos do sol porque absorvemos a vitamina D na forma de uma provitamina. E então, graças à influência do sol, nós a convertemos em vitamina D. Portanto, precisamos do sol. Mas os raios ultravioletas são prejudiciais. Portanto, temos uma relação de amor e ódio com o sol. Precisamos dele, mas temos que nos proteger dele. E essa pode ser a razão pela qual nossa pele, por exemplo, varia de muito preta a muito branca. Depende do local físico onde vivemos, da quantidade de sol. Assim, precisaríamos de mais melanina para nos proteger do sol, ou menos melanina para poder aproveitar o pouco sol e conseguir obter a vitamina D. E existe uma relação muito interessante que é chamada de variação clinal. Por exemplo, se observarmos a África, na zona equatorial, temos aqui as pigmentações mais escuras do planeta. E à medida que vamos subindo da região equatorial para o norte da África, a pele se torna mais clara, ainda morena, só que mais clara. Quando vamos para o Mediterrâneo, ela fica mais clara. Se formos para o centro da Europa, ela fica mais clara. Até chegar à Noruega, Suécia e Finlândia, onde as pessoas já são loiras, a pele é muito branca, com olhos claros. Isso é a variação clinal. Em outras palavras, conforme o ambiente vai mudando, a pele também muda. Portanto, é como se todos os seres humanos que vivem nessa área estivessem adaptados. Obviamente, além desses fatores, né, muitos cientistas afirmam que a síntese de vitamina D não seria suficiente para explicar a origem de pessoas com pele mais clara. Mas nós temos também outros fatores, em todas as características, que é a seleção sexual. Então, ou seja, alguém olhou e gostou daquilo, né? E daí essa característica foi perpetuada na história da humanidade. A mesma mistura de eumelanina e feomelanina é o que determina a cor dos cabelos, ainda que sejam genes diferentes dos que definem a cor da pele. No entanto, os cabelos adicionam uma camada de complexidade genética, já que vemos texturas que vão do mais liso ao mais enrolado. Então, a textura dos cabelos, a mesma coisa com o que eu falei em relação à cor do cabelo, a cor da pele. Provavelmente, a gente aprendeu também lá na escola, tem o cabelo dominante que é o liso e o dominante seria o cacheado e o recessivo seria o cabelo liso. Na verdade, a gente sabe que existem um monte de padrões de cacheados, desde cabelos super cacheados, né, com cachos muito pequenininhos, a cabelos mais cacheados, cabelos que são só ondulados e cabelos lisos, até os lisos orientais que são completamente lisos, né? Então, provavelmente também é uma herança multifatorial ou poligênica, na qual vários genes estão envolvidos, tá? E quanto mais desses genes dominantes, você teria um padrão mais cacheado e genes recessivos levariam um padrão mais liso do cabelo. Mas quimicamente, qual a diferença de um cabelo liso para um cacheado? Sim, a diferença vai estar nas pontes de sulfeto da queratina. Quando tem mais pontes de sulfeto, imagina que a proteína está assim, e aí ela tem uma ponte química que liga ela com ela mesma. Aí outra e outra e outra. O cabelo vai ficando encaracolado. Um cabelo liso como o seu, a proteína ela vai estar, como a gente fala, meio que desnaturada. Ela está linear, né? Não tem pontos de sulfeto que formam conformações secundárias nela mesma.
tá? Então, aqueles cabelos que é bem enroladinho, tem muitas pontes de sulfeto que vão fazendo ela ficar encurvadinha. Perfeito. E o que acontece com o fio quando é alisado artificialmente, por exemplo? Bom, quebra as pontes de sulfeto. Então, aí quebrou a ligação química entre duas partes da proteína, quebrou, ele alisou. Só que quando há essa quebra, há também um prejuízo das moléculas que ficaram. Então aí o cabelo tende a uma quebra, né? A uma perda, porque a estrutura estará prejudicada. Então, a cor dos cabelos. Então nós temos a melanina e as variantes, a feomelanina e a eumelanina associadas. Cabelos mais escuros como o meu tem mais eumelanina. E daí, de acordo com a concentração de eumelanina e feomelanina, nós temos cabelos mais escuros, castanhos, até loiro, que é um cabelo, né, os cabelos loiros, com pouca pigmentação. Existe também o cabelo ruivo, por exemplo, que é resultante de uma mutação, né, uma mutação no gene MCR1, relacionado à síntese, que vai levar a uma ausência da produção de eumelanina e muita feomelanina, que tem uma coloração, como eu falei para você, marrom avermelhada. A gente consegue entender o fenótipo, né, dos ruivos, o cabelo mais avermelhado, pintinhas, sardinhas. Só que a cor do cabelo é bem complexa. Estou colocando aqui para você alguns exemplos, mas nós temos vários genes e fatores ambientais também que influenciam. Por exemplo, a cor do cabelo vai ser determinada também pela espessura do cabelo, pela taxa de crescimento do cabelo, porque essa taxa de crescimento vai influenciar como a melanina produzida pelos melanócitos é incorporada nos queratinócitos do cabelo. Além disso, nós temos propriedades físicas do cabelo que também influenciam na percepção de cor. Refração, difração. Então, essas propriedades influenciam como os cabelos aparentam, a cor que eles aparentam ter, tá? Então vários fatores influenciam. Existem também algumas exceções, por exemplo, indivíduos com pele mais escura e cabelo mais claro, nas Ilhas Salomão, né? Como explicar isso? Então, uma das hipóteses é que, no caso, há um problema ou um déficit na incorporação de melanina que esse indivíduo produz no cabelo, devido a essas taxas de crescimento, e ele apresenta uma pele mais escura e um cabelo mais claro. Se na pele vemos diferentes tons de marrom, do mais claro ao mais escuro, e nos cabelos não é diferente, apesar das diferentes texturas, como então explicar os olhos com cores, por vezes tão diferentes? Bom, a verdade é que não existe na íris o pigmento verde ou azul, por exemplo. O único pigmento depositado na íris é a melanina, com maior ou menor quantidade, dependendo da carga genética, o que dá a cor dos olhos do castanho mais escuro ao verde. Mas nos olhos azuis existe uma mutação genética no gene OCA2, que basicamente desativou a capacidade de produzir olhos castanhos. Assim, quando a luz incide nos olhos por conta da pouca melanina que há e por conta da mutação genética, o azul é a única cor que enxergamos. Os olhos verdes têm um pouco mais de melanina que os olhos azuis, e é justamente a junção da dispersão da luz que incide nele e uma complexa combinação de melanina que nos faz ver a cor verde. Mas também vemos olhos castanhos, do mais claro ao mais escuro, os raríssimos olhos cinza, também conhecidos como azuis claros, os azuis esverdeados, os castanhos esverdeados, olhos âmbar ou cor de mel. É uma grande variedade que torna cada indivíduo único e, ao mesmo tempo, o resultado de seus antepassados. Mas seria então carga genética, interação com o meio e incidências de luz a síntese da nossa diversidade? Então, quando nós olhamos, por exemplo, cor de pele e tudo mais, a cor da pele tem que ter alguma coisa que faça com que a pele tenha cor. Isso é óbvio. Por exemplo, uma parede negra significa que existe uma pigmentação lá que absorve toda a luz que está chegando nela, nada é refletido. Uma planta, uma folha azul, uma folha verde, por exemplo, mostra que o verde não é utilizado pela planta, tanto é que ele reflete o verde. A mesma coisa acontece com a nossa pele. Pele mais clara, um marrom mais claro vai refletir certas frequências de luz, um marrom mais escuro vai refletir outras frequências de luz. Daí as pessoas falam, não, mas o que isso tem a ver?
É o que eu estou dizendo, não tem a ver nada. Ou seja, é uma substância chamada melanina que trabalha fazendo com que isso aconteça. Isso significa que uma pessoa de um tipo de cor é melhor do que uma pessoa de um outro tipo de cor? Rapaz, você estudou física, você sabe que isso não tem nada a ver. Absolutamente. Num tempo onde o horizonte era marcado pela vastidão e os meios de locomoção eram limitados, a dificuldade em percorrer grandes distâncias talvez agiu como filtro natural, permitindo que certas características genéticas se estabelecessem e se adaptassem ao ambiente local. Assim, é possível que, ao longo das eras, as populações humanas foram se diferenciando geneticamente, refletindo suas origens geográficas e pressões ambientais às quais estavam submetidas. Essa regionalização da carga genética não apenas enriqueceu a diversidade humana, mas também influenciou a história e a cultura de cada povo. Cada linhagem genética é um testemunho da jornada épica que a humanidade percorreu ao longo dos tempos. Mas seria possível que o modo de vida dos povos antigos contribuísse para a riqueza e a variedade genética que vemos hoje? Um vilarejo distante do outro, 10 quilômetros, isso daí era uma dificuldade. Às vezes as pessoas gastavam um dia inteirinho para andar esses 10 quilômetros. 100 quilômetros, você gastava dias e dias e dias para ir de carroça de um lugar para outro. Então, pessoas que estavam em vilarejos, por exemplo, com 100 quilômetros de distância, elas praticamente não se comunicavam mais. Então, povoados, populações que estavam distantes uma da outra, se isolaram. Qual que era a tendência, então? Se tem nesse vilarejo um grupo de pessoas, eles vão tender a se casar entre si e ter filhos entre si. Então, o que vai acontecer? Aquelas características que estão lá permanecem dentro daquele grupo. E a mesma coisa no outro vilarejo que está bem distante de lá. Hoje em dia, o que está acontecendo? As distâncias, com a invenção aí dos aviões e navios desenvolvidos e carros, etc., as distâncias são muito menores. Então, hoje em dia é possível você atravessar o mundo, né, em dias, né, quer dizer, em horas, na verdade. Então, com isso daí, as pessoas podem ir de um lugar para outro e se casarem. A gente vê hoje casamentos, muito mais casamentos de pessoas de etnias diferentes do que no passado, e de países, de lugares diferentes do que no passado. Então, no passado, devido a esse isolamento, realmente isso daí levava a você preservar aquelas características que estavam na região e não aumentar a variabilidade, tá? Porque não havia introdução de novos genes naquelas populações. E isso daí pode ter favorecido o aumento da diferenciação. Então, populações que ficaram mais negras ou com cabelo mais cacheado porque estavam realmente muito isoladas. E hoje a gente vê como filhos pessoas que têm vários tons de pele, vários tipos de cabelo devido a essa miscigenação. Então, uma grande variedade de características. Então, no Brasil é uma coisa muito interessante. Você vê pessoas que têm várias características, genes de vários locais da Europa, misturado com genes de população indígena ou com genes africanos, porque a gente é um país extremamente miscigenado. Então, a gente está vendo essa mistura hoje em dia dessas características, que no passado estavam mais isoladas e que levaram, então, ao desenvolvimento de diferentes etnias. Pessoas com características bem peculiares daquela região devido a esse isolamento genético que havia nela. Com o estudo de genética atual, podemos identificar polimorfismos, ou seja, variações na sequência de DNA que surgiram ao longo do tempo decorrentes de mutações e que não existiam nos primeiros seres humanos do mundo. Os olhos azuis, os cabelos ruivos e mesmo os cabelos lisos são alguns exemplos. Ou seja, as pessoas mudaram e se adaptaram a diferentes ambientes ao longo do tempo. Mas como podemos entender essas variações moldadas pelo ambiente num modelo criacionista? Existe uma área que é muito ampla, chamada epigenética, que envolve a capacidade dos nossos genes de conversar com o meio ambiente de tal forma que estímulos ambientais podem ligar e desligar genes no nosso genoma. E isso pode influenciar no nosso fenótipo também. Então, ao longo da história da migração das populações, as pressões ambientais, ao que me refiro quando falo de pressões ambientais? Climas diferentes, exposição ao sol, né, diferente, climas mais frios, puderam selecionar as características, não apenas selecionar esses polimorfismos que surgiram,
como permitir uma conversa do próprio indivíduo com o meio ambiente para que ele se adaptasse àquele ambiente. Tá? Então, nós temos mecanismos diferentes associados à adaptação. Então, como eu disse claramente, quando nós vemos as populações que ocuparam originalmente, obviamente, com o tempo houve uma miscigenação, ou a gente vive num mundo globalizado, é mais difícil a gente enxergar claramente essas distinções, né? Mas as populações que colonizaram originalmente cada uma das áreas do globo, elas possuem adaptações que refletem as condições ambientais de cada uma dessas localidades. Isso não quer dizer que essas adaptações surgiram meramente ao acaso, por mutações aleatórias. Tudo indica que existe um potencial genético associado com com a epigenética, por exemplo, que proporcionou essa variação, essa diversificação de baixo nível que nós chamamos, que originou as diversas etnias, como nós conhecemos. Porque existe uma raça só humana e diversas etnias. Tá? Então, essas pressões ambientais permitiram esse surgimento. Até onde nós temos estudado, informação genética, ela se perde, ela não aparece, não existe um aparecimento de nova informação genética. O que nós temos presenciado também é que nem toda informação genética é expressa. Nós temos informação genética caso seja necessário. Mas como é que ela já estava guardada caso seja necessário? Isso não faz sentido, segundo o modelo naturalista. Isso mostra um design inteligente, um planejamento. Se for necessário, já está lá. Mas isso também tem um limite, porque você passa por adaptações, o que não é evolução, você passa por variações, o que também não é evolução, mas todas as adaptações, variações, especiação, especialização, tudo isso vão até um limite. A teoria naturalista diz que esse limite não existe. A ciência sabe que ele existe. Tanto é que você adapta, varia, chega uma hora que não tem mais o que acontece, extinção. Você não percebe, de repente, um negócio virando outra coisa. Ele vai, por exemplo, ursos sempre foram ursos, cães, chacais, hienas, lobos, etc. Sempre foram daquele grupinho. Nunca houve um mecanismo que fizesse com que esse grupo passasse a ser outra coisa. Existem variações. Quando chega um ponto ali que o sistema todo exige ou exigiria outras adaptações, elas não existem, não estão presentes na informação genética, não irão surgir. Aquele organismo, aquele grupo de organismos entra em extinção. Na minha opinião, as etnias humanas são algo que já foi contemplado pelo Criador. Em outras palavras, nós fomos criados com um potencial genético que ainda desconhecemos. Ou seja, não sabemos de todas as oportunidades que o corpo humano pode oferecer. Porque o meio ambiente, às vezes, não permite isso. É como se eu tivesse o potencial genético para ter 2 metros de altura, mas eu não tenho 2 metros. Por que isso acontece? Bem, talvez por causa de minha dieta, do ambiente que vivi. Geneticamente, eu poderia chegar a 2 metros. Mas não cheguei porque não comi o que deveria ter comido, não fiz os exercícios que deveria ter feito, o ambiente em que vivi não era o correto e, consequentemente, meus genes não foram capazes de construir um corpo de 2 metros. Portanto, não sabemos a extensão total do potencial genético, mas me parece que Deus colocou o potencial genético tão grande na criação do homem que isso deu origem a uma gama enorme de variabilidade. E isso gera, ou gerou ao longo do tempo, as etnias. E existe algo tão belo quanto as etnias?